Lembra-te dos que vêm aflitos, ainda perdidos, desesperados, caídos, precisando de uma restauração total na vida, porque não há nada favorável em suas vidas. Venha, ó Espírito Santo, e abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui. Conduza esta reunião, faça resplandecer, Senhor, a luz do teu rosto mais uma vez sobre nós, sobre este lugar. Mostra mais uma vez a sua fidelidade, a fidelidade das tuas promessas, abençoando com toda a sorte de bênçãos aqueles que de coração vieram te buscar. Dirige a todas as coisas e abençoe, fazendo dissipar as trevas e tudo aquilo que seja contrário à sua vontade. Perdoa os pecados, falhas, iniquidades, transgressões, e permita-se ser encontrado por cada um dos que vieram te buscar. Sei que os teus olhos, Cante, sempre atentos, permanecem em mim. feche os olhos e cante. E os teus ouvidos, E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria vem de manhã. cante para Deus. És Deus de perto És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Nunca mudaste, tu és fiel. Cante, Deus De aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentira, mentir. tudo pode Passar, tudo pode mudar. pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. minha esperança Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra Mentira, mentir. tudo pode, Tudo pode passar, tudo pode mudar. tudo pode mudar, Mas tua tua palavra vai Se se cumprir. Feche os olhos, fale com Deus, peça a Ele para lhe ajudar a se desprender de tudo, para que você se aproxime dele
não apenas de lábios, mas de todo o coração, como Ele espera de cada um. Oh meu Deus, abençoe. Lembra-te mais uma vez desta promessa que diz que aquele que o busca o encontra, e aquele que o encontra, encontra o teu favor. Cada pessoa, Senhor, que está aqui, que veio aqui e que está te buscando, não simplesmente de lábios, mas de todo o coração, possa ver se cumprir em sua vida o que está prometido. Que o Senhor se deixe encontrar e que elas possam alcançar o teu favor. Teu nome seja glorificado. Que o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, possa conduzir esta reunião. Que tudo aqui seja feito para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. E que aconteçam, Senhor, transformações, desenvolvimento espiritual, conversão, salvação, novo nascimento, batismo no Espírito Santo, desenvolvimento da salvação. Que o Senhor seja glorificado. Os que creem digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, graças a Deus. Abra sua Bíblia, eu quero dar uma orientação. Depois a gente vai orar, buscar a presença de Deus. Deuteronômio capítulo 8. Por favor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebrando o meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado de tal maneira que te agrade qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Maneira que te agrade qualquer hora, em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me. Graças a Deus. Eu vou ler aqui já o versículo. Você deve, se quiser ser abençoado, prestar atenção, você possa entender o que Deus quer falar ao seu coração. Quando nos voltamos para Deus, né?
partir do momento que nós temos a oportunidade, o privilégio de conhecer a verdade, tem que acontecer transformações. Não são transformações apenas por fora, as transformações, acima de tudo, por dentro. E é preciso que a pessoa mude a sua visão em relação à vida. Muitas pessoas incrédulas, elas veem a vida, né, como se a vida tivesse apenas o aspecto físico, natural e momentâneo. Muita gente que acredita que a vida é só aqui. Enquanto está vivo aqui, muito bem. Cessou a vida aqui, para muita gente cessou tudo, não tem mais nada. Existem outras pessoas que erradamente elas pensam que, terminando a vida aqui, todo mundo vai para a presença de Deus, para os céus. Não é à toa que, quando morre alguém famoso, as pessoas vêm com aquela história, fulano está lá em cima agora e tal. Se é jogador de futebol, está jogando lá em cima. Se é cantor, está cantando lá em cima. As pessoas dizem, não, fulano nessa hora está... Então, tem gente que pensa que morreu, todo mundo vai para a presença de Deus, vai para os céus, vai desfrutar do reino dos céus. Não é assim. A vida não cessa aqui para o ser humano. Mesmo quando acontece a morte física, o que é a morte física? O espírito e a alma deixam o corpo. Então acontece a morte física. O espírito é como o fôlego que volta para Deus. Mas a alma, onde está a essência do nosso ser, ela vai tomar um destino, é assim com todos. Se creu em Jesus, se arrependeu, permaneceu, crendo, permaneceu na vontade dele, presença de Deus. Se não aconteceu a crença em Jesus, o arrependimento, e não permaneceu com ele, ou não permaneceu com ele, condenação eterna. E é eterna. E não cessa. Então, muitas pessoas têm uma visão absolutamente contrária ao que é correto diante de Deus. Muita gente vive apenas em função daquilo que é físico, daquilo que é visível, daquilo que é material. Como se a vida ela tivesse apenas o aspecto físico, material. Ponto. Quando nos voltamos para Deus, a nossa visão tem que mudar. Nós passamos a ter uma outra visão. A vida não tem apenas o aspecto físico, material. Ela tem um aspecto espiritual. E esse aspecto espiritual prevalece sobre, e tem que prevalecer sobre o aspecto físico e material. Então Deus, eu vou ler aqui, você compreender, Deus ele tirou o povo de Israel do Egito, ele usou Moisés. E ele
o que fez? Introduziu este povo no deserto. O deserto, literalmente falando. Lugar seco, árido, duro, de dificuldades, de adversidades. Ele fez questão de levar este povo para o deserto. Por quê? Porque no deserto eles precisariam aprender a se humilhar diante de Deus. No deserto, no meio das dificuldades, Deus queria saber o que havia no coração deles. Se no meio das dificuldades eles iriam obedecer a Deus, ser fiel a Deus, ou se rebelar contra Deus. E no deserto, Deus queria ensinar a depender dele, viver na dependência dele. Então vamos ler aqui aos pouquinhos para você entender o mais importante aqui. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, olhe um pouquinho para mim. Então, por que o deserto? O que tirou o povo de um lugar tão sofrido, antes de entrar na terra, os conduziu pelo deserto, porque eles tinham que aprender. Aquele povo tinha que se quebrantar, aprender a se humilhar diante de Deus. Se humilhar é desenvolver uma virtude que iria fazê-los reconhecer que precisam de Deus. Então ele te humilhou, então ele levou para lá para quê? Para se humilharem diante de Deus. Para quê? Para provar o que havia no coração deles. Porque no meio dos milagres, das vitórias, é uma coisa. No meio das dificuldades, é outra coisa. Então você conhece melhor, inclusive, as pessoas, quando elas estão passando por muitas lutas. Então, no meio das dificuldades, eles iam provar o que havia no coração deles. E uma outra coisa que Deus queria: ensiná-los a viver na dependência dele, depender dele. No versículo, então, 3, ele diz: ele te humilhou e te deixou ter fome. Quer dizer, por várias vezes, eles estiveram em situações em que não havia o que comer. Ele te sustentou com um maná que não conhecias. Então, o maná, olha um pouquinho para mim. Então, por quase 40 anos, Deus fez cair no deserto, a gente fala pão e carne, né? Codornizes, que era uma espécie de ave, deve ser parente da codorna, enfim, Deus fazia cair aquilo, e o maná. Não é que chovia pãozinho francês lá no deserto, todo dia. Não. O maná era uma espécie de goma. Com esse maná eles produziam pão, eles faziam pão. Então a Bíblia fala pão e carne. Então Deus o que fez? Deixou que eles chegassem em determinado, eles não tinham o que comer.
os deixou ter fome, mas os sustentou com maná que caiu dos céus. Então, todos os dias, você já ouviu sobre isso, todos os dias, com exceção do sábado. Sábado, dia de descanso, não faziam nada. Com exceção do sábado, todos os dias eles saíam para recolher esse maná também. Na sexta-feira recolhia o dobro, para sexta e sábado não recolher. Nos outros dias iam lá recolher. O que Deus fez e falou para eles? Ele te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar-te a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Para dar-te a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Então, olhe um pouquinho para mim, o que Deus fez? Deus os colocou numa situação em que não havia lá meios para plantar, para colher, para conseguir sustento com a força deles, e enviou o maná, o pão. Dali se fazia o pão. Para que isso? Para que eles aprendessem que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. O que isso quer dizer? O pão é um alimento básico que supre a necessidade física do nosso corpo. Então, quando a Bíblia diz para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, vocês precisam aprender que a vida do homem, do ser humano, ela não depende apenas daquilo que vai resolver a questão física. O que é o pão? É um alimento básico que supra a necessidade física, material. A vida do homem não se consiste apenas naquilo que alimenta fisicamente. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto a pessoa está fora da presença de Deus, não conhece a verdade, a maioria das vezes, as pessoas têm uma visão de buscar, de depender, de se apoiar apenas daquilo que vai resolver a questão física. O pão, que não é só alimento básico para suprir necessidade física, mas que também tem a ver com os recursos deste mundo. O cristão precisa aprender o quê? A minha vida não pode se consistir apenas do pão. Eu não posso ter uma visão para viver dependendo apenas daquilo que vai suprir minha vida física. Eu tenho uma vida espiritual. A vida espiritual existe. Eu tenho, inclusive, um espírito. E eu preciso aprender a viver dependendo, sobretudo, daquilo que sai da boca de Deus. Todos nós precisamos do alimento físico, precisamos do pão, sem dúvida alguma. Você precisa alimentar o seu corpo físico. Mas a partir do momento que você, trazido à presença de Deus, conhece a verdade, a sua visão tem que mudar. Eu preciso aprender a depender
sobretudo daquilo que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então existem cristãos que eles entenderam isso. Eles entenderam que o pão é necessário. A Bíblia não diz, não, você não precisa do pão. Não, está escrito que nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Precisamos do pão, que é um alimento básico que supre a necessidade física, material da vida, sim. Mas é preciso aprender a depender, acima de tudo, da palavra que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus? A palavra dele. O que isso quer dizer, ô bispo? Isso significa que existem cristãos que eles se empenharam e aprenderam a apoiar e depender e se apoiar, acima de tudo, daquilo que sai da boca de Deus. Palavra de Deus. Então, há cristãos firmes na palavra de Deus, confiantes na palavra de Deus, submissos à palavra de Deus, obedientes à palavra de Deus, que aprenderam a confiar, se apoiar, se firmar, acima de tudo, no que sai da boca de Deus, que é a palavra de Deus. Então, esses estão caminhando como deveria. Entendem que precisam do pão. Entendem que existem neste mundo muitos recursos que são necessários para a vida do ser humano. Mas eles estão vivendo absolutamente apoiados e firmados naquilo que sai da boca de Deus. Eles estão firmes na palavra de Deus. Eles confiam, eles obedecem, eles se submetem, eles se apoiam em Deus. Então esses aprenderam o que Deus quis ensinar ao povo de Israel. Existem cristãos que não. Eles vão à igreja domingo, já foram batizados, já são dizimistas, são ofertantes, oram e cantam. Mas eles continuam com a mesma visão. Eles continuam lutando e tentando se apoiar, acima de tudo, no pão, naquilo que supre necessidade material e física. Se você verifica ou for verificar, muitas das vezes a convicção na palavra de Deus é mínima. A submissão deles em relação à palavra de Deus é mínima. A confiança deles na palavra de Deus é mínima. Eles pouco se apoiam na palavra de Deus. Eles pouco creem, eles pouco confiam, eles pouco se submetem àquilo que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. Então não mudou quase nada. Assim como os incrédulos, alguns acham que tem uma religião importante, tem gente que se enche de deuses por aí, mas, na realidade, muitas pessoas, elas pensam o seguinte: eu só preciso do pão, eu só preciso daquilo que é material, que é físico.
Porque na concepção delas, a vida se limita a isso. Então elas continuam, elas permanecem espiritualmente falando miseráveis, pobres, famintas, sem vida espiritual. Muitos cristãos, muitas das vezes o que fizeram? Foram para a igreja, passaram a crer em Jesus como Senhor, foram batizados nas águas, mas muitas das vezes a visão que eles têm continua do mesmo jeito. Eles estão lutando e pensando que precisam apenas do pão, daquilo que é físico, daquilo que resolve a questão física e material. Então, quando Deus levou o povo para o deserto, lá não tinha como plantar. Vamos plantar e colher para a gente poder se suprir. Não, ele levou para o deserto. Lá no deserto, nós não temos como conseguir sustento pela nossa força. Mas Deus tinha que providenciar sustento, porque senão eles iriam morrer e a palavra de Deus não iria se cumprir e levá-los à terra prometida. Alguém daquele povo tinha que entrar na terra. O que Deus fez? Então ele fez uma coisa diferente. Eu vou fazer com que eles sejam sustentados de uma maneira diferente. Eu vou enviar um maná. Então é o pão que foi enviado diferentemente dos céus. É um maná, eles foram sustentados de uma maneira que eles não conheciam. Para que aquilo? Por um lado, para matar a fome física deles, claro, eles precisavam comer. Mas o que Deus queria, acima de tudo, era ensinar, para vos dar a entender que nem só de pão o homem viverá. Quer dizer, nós não podemos continuar vivendo apenas buscando ou apoiados ou dependendo ou buscando apenas o pão que supre a questão física e material. Nós precisamos aprender a depender, acima de tudo, daquilo que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus? Palavra de Deus. Então você precisa verificar se a sua visão mudou. Você precisa verificar como é que você está vivendo. Se você está vivendo uma espécie de pessoa religiosa, se vai à igreja, você vem à igreja, você se sente bem, você devolve o seu dízimo, dá a sua oferta, ora, canta, assiste a reunião e tal, mas é só isso. Ou você de fato mudou a visão? Eu aprendi que eu não posso viver apenas do pão. Eu não posso viver apenas daquilo que é material, físico, que resolve o problema físico. Eu preciso aprender a depender daquilo que sai da palavra, da boca de Deus, que é a palavra dele. Então, eu vou me apoiar na palavra dele. Eu vou exercitar a fé na palavra dele. Eu vou me submeter à palavra dele, eu vou confiar na palavra dele, eu vou crescer espiritualmente com essa palavra. Por quê? Porque senão não mudou quase nada. Assim como há pessoas lá fora que elas pensam o seguinte: eu só preciso do pão. Tendo o que comer, tendo emprego, tendo como me sustentar, com onde morar, tendo as coisas materiais, eu não preciso de mais nada. Porque assim muita gente vive. Tem um emprego, tem um carro, tem
o dinheiro para comer, tem roupa para vestir, tem as coisas materiais, muita gente fala, não, eu estou muito bem, graças a Deus, não preciso de nada. Elas estão perdidas, estão condenadas. Morrendo, elas vão para o inferno, elas estão, o espírito delas está caído, elas estão na miséria espiritualmente falando, mas por causa da visão que elas têm, elas falam, não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Esta é a visão de muitas pessoas lá fora. Mas, infelizmente, é a visão de muitos cristãos, que às vezes estão orando e recebendo orações, assistem reuniões, mas eles estão olhando apenas para o pão. Tendo pão, tendo aquilo que resolve a questão financeira, a questão material, física, eu não preciso de mais nada. Não é assim que Deus quer que se viva. Ah, não preciso do pão? Não, não foi isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz, para dar-te a entender que nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca daquilo que sai da boca de Deus, a palavra dele. Então, uma coisa é um cristão que entende que precisa do pão, daquilo que supre a vida física, material. Mas ele aprendeu a se sustentar da palavra de Deus. Então, tem cristãos que eles têm uma fé viva na palavra de Deus. Eles, de fato, creem na palavra de Deus. Eles não duvidam da palavra de Deus. Tem cristãos que confiam na palavra de Deus, no que está dito. Tem cristãos que eles se submetem fielmente à palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Eles desobedecem, eles se submetem. Por quê? Porque eles aprenderam que a vida não se consiste só em depender do pão, mas daquilo que sai da boca de Deus. Eles sabem que existe uma vida espiritual que precisa ser desenvolvida, alimentada, fortalecida, e que ela é fortalecida, desenvolvida através da palavra que sai da boca de Deus. Então, tem membros na igreja que eles aprenderam isso. Eles oram para que Deus os abençoe e não falte o pão. E eles tenham aquilo que supre fisicamente, materialmente, eles entendem que precisa, é claro. Você acompanha, se você acompanhar o testemunho deles, a vida deles, o procedimento, são pessoas de fé. São pessoas que têm uma fé viva na palavra de Deus. Pode todo mundo dizer o contrário, eles creem no que Deus falou. Eles têm uma fé viva na palavra de Deus. E cristãos têm uma confiança plena no que diz a palavra de Deus. Tem cristãos que você não precisa ficar pregando 10 vezes a mesma coisa para eles, não. Eles se submetem à palavra de Deus. Podem dizer que não é bem assim, que não importa. Eles se submetem à palavra de Deus. Por quê? Porque eles aprenderam que nem só de pão o homem viverá. Ah, eu venho à igreja, ô bispo. Eu venho à igreja. Oro, canto, tal, fui batizado, participo da ceia, devolvo dízimos, dou ofertas, gosto de vir, me sinto bem e tal, mas assim, você se tornou uma pessoa
de uma fé pura na palavra de Deus? Mais ou menos. Você se tornou uma pessoa muito confiante no que diz a palavra de Deus? Mais ou menos. Você é um cristão que vive em submissão à palavra de Deus mesmo? A sua vida, a palavra de Deus diz não, então para você é não. Ela diz não vai por ali, você não vai. Ela diz vai por ali, você vai, não importa o que diga o mundo, você segue o que diz a palavra de Deus. Você é submisso à palavra de Deus? Mais ou menos. Então, a visão continua a mesma adiante. Isso é um sinal de que a visão continua a mesma. Continua olhando e achando que depende apenas do pão. Então Deus, ele podia, se ele quisesse, pode todas as coisas. Ele abriu o mar vermelho para aquele povo. Deus não pode fazer. Se ele quisesse, lá naquela região do deserto, onde eles estiveram, se Deus quisesse, ele podia fazer sair legumes e verdura daquelas pedras, daquelas rochas, daquele chão duro, para eles colherem, mas ele não fez isso. Ele decidiu enviar o maná dos céus. O negócio vem lá de cima. Ele te sustentou com um maná que tu não conhecias, para te dar a entender que nem só de pão o homem viverá, mas de tudo que sai da boca de Deus. Era para aquele povo aprender. Nós não podemos lutar e buscar apenas o pão, ou pensar que a nossa vida depende apenas do pão que supre a necessidade física material. Não. Nós temos que aprender a depender daquilo que sai da boca de Deus. Mas não aconteceu nada disso com aquela geração, nada disso. Quando precisou de fé, eles foram incrédulos. Quando precisou confiar, eles duvidaram, desconfiaram. Quando precisaram obedecer, eles se rebelaram. Por isso eles foram também perecendo. Então o que Deus quer? Deus quer que a gente, aqueles que se voltam para Ele, avancem, cresçam espiritualmente. Então, quantas pessoas na sua família, deve ter na sua família, quantas pessoas na sua família, se você perguntar, como é que você está? Ele fala, não, estou bem. Quando está doente, alguma coisa assim, aí eles falam, não está muito bem não, está doente. Então, mas está com emprego. Está com emprego. Tem o que comer, o que vestir, emprego, condições de pagar as contas, né? Os compromissos, lugar para morar. Muitos deles falam o quê? Não, fulano está bem. Como é que está o seu filho? Meu filho está bem, está trabalhando. Meu filho está com isso, meu filho está aquilo. Por quê? Porque a visão é essa. Tem o pão que supre materialmente, então não precisa de mais nada. Não, meu filho agora arrumou um emprego, agora ele está não sei o quê, agora ele comprou um carro, agora meu filho está bem o quê? Se aquele filho morresse. Agora, aquele filho não tem salvação, ele vai para o inferno. Espiritualmente ele está numa miséria total. Porque esta é a visão de muita gente. Então você precisa anotar, você precisa verificar que não se pode viver dependendo ou apoiado ou dependendo apenas do pão que supre a vida material, física.
eu preciso aprender a depender acima de tudo que sai da boca de Deus. Até porque, muitas das vezes, nós vamos nos deparar com situações em que você não vai poder contar com recurso natural, humano nenhum. Haverá momentos que você não vai poder, às vezes, nem contar com as pessoas. Se você estiver dependendo, acima de tudo, do que sai da boca de Deus, você tem forças. Senão, não tem forças. Deixa eu ler aqui rápido alguns, só repetir o versículo e ler alguns. Versículo 3, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar-te a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Então a vida, ela não se consiste apenas no pão que supre a necessidade física material. Deixa eu ler aqui Mateus 4. Jesus foi batizado para cumprir, né? Não porque havia pecado e precisava se arrepender, mas para cumprir o que foi determinado. Ele foi batizado, recebeu o Espírito Santo, desceu sobre ele. Depois ele foi levado ao deserto. E lá ele foi tentado por Satanás. Jesus estava 40 dias sem comer nada. Estava com fome. Terminou aqueles 40 dias, o diabo surgiu. Mateus 4, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Jesus usou, olhe para mim, a mesma afirmação. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então eu quero, olhe um pouquinho, eu quero fazer uma oração. Você precisa analisar. Mudou a sua visão? Antes você lutava, dependia, se apoiava apenas no pão, no que supre a vida material, física. Mudou a sua visão? Eu aprendi que a gente não pode viver só dependendo do pão, do que é material, físico, o supre o material, o físico. Eu aprendi
e desenvolvi uma fé na palavra de Deus. Eu desenvolvi uma confiança na palavra de Deus. Eu aprendi a me submeter a essa palavra. O que prevalece na minha vida, o mais importante para mim, é o que Deus fala, o que Deus falou, o que diz a palavra dele. Eu estou apoiado nisso. Então você está na direção certa, você entende que precisa do pão. Vivemos neste mundo, existem necessidades materiais, físicas, enfim, então preciso do pão. Mas você não tem mais aquela visão. Eu estou alicerçado na palavra de Deus, desenvolvi minha fé, minha confiança, me submeto. A coisa mais importante para mim, mais forte, mais importante, é o que Deus fala, é o que sai da boca de Deus. É nisso que eu tenho me apoiado acima de tudo. Está na direção certa. Não é o meu caso, bispo. A minha fé na palavra de Deus tem sido pequena, mínima. A minha confiança no que sai da boca de Deus tem sido mínima. A minha submissão à palavra de Deus tem sido mínima. Então não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. A visão continua a mesma. Porque quando a pessoa muda a sua visão, ela entende, a vida não depende só do pão. Deus falou isso. O homem não pode viver só do pão. Mas ele precisa aprender a viver, acima de tudo, daquilo que sai da boca de Deus. Eu tenho que me firmar nessa palavra, me apoiar nessa palavra, desenvolver minha fé nessa palavra, confiar nessa palavra, me submeter a essa palavra. Aí você vai na direção certa. Se não fez isso, precisa fazer. Precisa tomar uma decisão. Por quê? Porque as pessoas que vivem assim, com a mesma visão, pensando que a vida só depende do pão, eu só dependo do pão para viver, elas estão na mesma visão que as pessoas incrédulas. E essas pessoas são fracas. Por isso que você vê cristãos que eles são fracos. Quando eles precisam ter uma fé na palavra de Deus, no que Deus falou, é mínima. Quando eles precisam ter uma confiança, mostrar uma confiança na palavra de Deus, é mínima. Por isso que você vê cristãos que eles nem se submetem à palavra de Deus. Por quê? Porque eles entraram na igreja, tornaram-se religiosos, vão a uma igreja evangélica participar de cultos, tal como os católicos vão lá numa igreja católica participar da missa. A visão é a mesma. Por dentro, lá dentro, eles estão pensando, eu só preciso do pão. Tendo meu dinheiro, tendo meu emprego, como pagar minhas contas, tendo isso, tendo aquilo, tendo não sei o quê, a vida depende só disso. E as pessoas estão absolutamente enganadas. Então, o pão é necessário, mas tem que se aprender a depender da palavra de Deus. Por isso, aquele povo não entrou, inclusive, por isso eles não entraram também na terra que Deus prometeu. Porque quando precisou crer na palavra de Deus, eles não creram. Quando precisou confiar, eles não confiaram. Quando precisaram se submeter, eles não se submeteram. Eles não aprenderam nada. Mesmo vendo o maná descer do céu por quase 40 anos, eles não aprenderam quase nada. Então a vida tem que estar apoiada, acima de tudo, no que Deus falou. Quando isso é feito, quando isso acontece, você está na direção certa. Amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, vamos buscar a Deus. Feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor.
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis Eis aqui, aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado de tal maneira, ora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Senhor, Usa-me. usa-me com mais fé, como um farol. Cantem. como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui, Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Por favor, feche os olhos e faça a sua oração. O que ouvimos aqui hoje é muito mais importante do que muitos imaginam. Deus queria não só que aquele povo aprendesse a se humilhar diante dele. Deus queria não apenas ver o que havia no coração deles, se guardariam ou não os seus mandamentos, mas Deus queria ensiná-los que nem só de pão o homem viverá, mas de tudo que procede da boca de Deus, da sua palavra. Infelizmente, aquele povo não aprendeu, aquela geração não aprendeu que a vida do homem não depende apenas do pão, daquilo que supre as necessidades materiais, mas a vida do homem depende da palavra que sai da boca de Deus. Com esta palavra, Ele criou todas as coisas.
Esta palavra é espírito e vida. Muitos são aqueles que, embora dentro de igrejas, que estão orando, recebendo orações, não aprenderam isso. Estão, muitas das vezes, caminhando com a mesma visão de antes. Tendo pão apenas, eles pensam que é suficiente, que precisam apenas do pão, que precisam apenas daquilo que supre a vida material ou física. E por esta razão existem cristãos vivendo uma fé mínima na palavra de Deus, confiando muito pouco na palavra de Deus e se submetendo muito pouco a esta palavra, porque não aprenderam que nem só do pão o homem vive e viverá, mas ele depende do que sai da boca de Deus. Faça a sua oração. Se a sua visão continua apenas voltada para o pão, pensando que depende apenas do pão para que se tenha vida, arrependa-se, mude a sua visão e comece a partir de hoje a desenvolver uma verdadeira fé na palavra de Deus, uma verdadeira confiança, e passe a viver uma vida de submissão à palavra dele. O que ele ordena, ordenou. Siga, faça, viva, porque a vida não se limita apenas ao que é físico, material. A vida do homem não depende apenas do pão, mas daquilo que sai da boca de Deus. Caso você esteja firme nesta palavra, se submetendo, crendo, confiando, continue nesta fé, porque Deus quer que todos entendam, se conscientizem, aprendam que nem só de pão o homem viverá. Agradeça a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus. Ó Senhor Deus, a nossa vida não depende apenas do pão, a vida do homem não depende apenas do pão, mas de tudo que procede da tua boca. Glorificado seja, Senhor, o teu nome, exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te pedimos, venha, ó meu Deus, e responda com a tua presença, com a tua força, os que vieram aqui te buscar.
e que de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, estamos agora buscando a tua presença, a tua face. Adore a Deus, fale com Deus, aproxime-se de Deus, não apenas com os seus lábios, mas de todo o seu coração, de toda a sua alma. Seja, Senhor, glorificado através da nossa vida, seja exaltado. Levante os que estiverem caídos, renova os que têm posto em Ti a esperança, toca em cada vida, em cada pessoa que Te glorifica neste momento, que Te adora, que expressa a Ti o seu amor, o seu louvor, a sua gratidão. Tu és o nosso Deus. A nossa vida não depende apenas do pão. A vida do homem não depende apenas do pão, mas dependemos da palavra, de tudo que sai da tua boca. Ó Senhor nosso Deus, engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Tu és o nosso Deus, o nosso amparo, o nosso refúgio verdadeiro, a nossa fortaleza, a nossa rocha, a garantia do nosso futuro, o nosso amparo, o nosso libertador, o nosso Salvador, o nosso Deus. Não há, Senhor, outro Deus, não há ninguém que se compare a Ti, não há nada que se possa comparar ao Senhor. Toca, envolva cada pessoa que tem Te buscado, Senhor, e aqueles que têm aprendido a cada dia a depender da palavra que sai da Tua boca. Que o Espírito Santo os fortaleça ainda mais, que a fé se torne mais pura, a confiança maior, e que a submissão seja plena, para que tenham vida e para que possam Te glorificar, Te exaltar. Engrandecido seja, Senhor, o Teu nome. Dá consciência espiritual, dá uma visão espiritual muito mais clara a respeito da Tua vontade, para que aprendam a depender daquilo que sai da Tua boca acima de tudo, para que se apoiem acima de tudo no que diz a Tua palavra. Nós Te engrandecemos, Senhor, nós Te adoramos, nós queremos mais da Tua presença, da Tua força, do Teu poder, da Tua graça. Vem sobre o Teu povo, abençoe o Teu povo, aleluia. Mais de Ti, mais de Ti, Eu quero mais, eu Deus. quero mais de Ti. Mais de Ti, Mais de Ti, mais de Ti, eu quero mais de Ti, mais do Teu amor, mais do Teu amor, mais do Teu, mais do Teu favor, mais da Tua graça, mais da Tua graça. eu quero Eu quero mais
de ti, mais de ti. mais de ti. Eu quero Eu quero mais de ti, mais do teu amor, mais do teu amor, mais do teu favor, mais da tua graça. mais da tua. Eu quero mais de ti. Quero mais de ti. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Podem sentar.